princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos tocaram a respeito do Verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. O que vimos e ouvimos vos anunciamos também, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós, não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas
mas aquele que guarda a sua palavra. Nele o amor de Deus se aperfeiçoa verdadeiramente. E é assim que sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um antigo, que tendes desde o princípio, a palavra que já ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós. Porque as trevas estão passando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas do mundo. Passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Como vistes que o anticristo viria, já muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Vós, porém, recebestes a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento
eu vos escrevo, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Mas quem confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se isso permanecer em vós, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo essas coisas por causa dos que procuram enganar-vos. Mas quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não precisais que ninguém vos ensine, pois a unção que vem dele é verdadeira, não é mentira, e vos ensina sobre todas as coisas. Permanecei nele, como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, então sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós o somos, por isso o mundo não nos reconhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive no pecado, vive também em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia. E vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado algum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo,
assim como Ele é justo. Quem vive no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E porque o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem possuir bens neste mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem só de boca, mas com ações e em verdade. Nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, amados. Se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que Ele nos deu. Amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual tendes ouvido dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes os falsos profetas, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como o mundo fala e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa
que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo implica castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste nisto, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são três os que testificam: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens,
maior é o testemunho de Deus, porque este é o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos também que já recebemos o que lhe pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, deverá orar e Deus dará vida a esse irmão. Há pecado que não é para a morte, mas há também pecado que é para a morte. E por esse não digo que se ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se te escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento, como ouvistes desde o princípio, para que nele andeis. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, mas para que recebais plena recompensa. Todo aquele que ultrapassa o ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vós e não trouxer este ensino, não o recebais em casa, nem o saudeis, pois quem o saúda participa das suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero visitá-los e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois muito me alegrei quando alguns irmãos vieram e deram testemunho da sua fidelidade, de como você anda na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, você age com fidelidade em tudo que faz pelos irmãos, mesmo por aqueles que são estrangeiros. Eles deram testemunho do seu amor diante da igreja. Você fará bem encaminhá-los em viagem de modo digno de Deus. Pois foi por causa do nome que saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher pessoas como essas, para cooperarmos com a verdade. Escrevi à igreja, mas Diotrefes, que gosta de ser o mais importante, não nos recebe. Por isso,
Se eu for até aí, trarei à memória as obras que ele pratica, falando contra nós com palavras maldosas. E não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que querem recebê-los e ainda os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal nunca viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, até mesmo a própria verdade. Nós também damos testemunho e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, vê-lo em breve, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Saúde os amigos daí, um por um.